pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Pão Absoluto, Absolute Bread. Eu sou André Beleze, você já deve me conhecer. Se não me conhece, é um prazer ter você me assistindo. Eu sou padeiro quântico artesanal. Eu faço pães de fermentação natural e eu ensino as pessoas a fazerem esse pão de fermentação natural. E se você não sabe o que é a fermentação natural, é normal, tá? As pessoas não conhecerem o que é a fermentação natural. Por quê? Porque a fermentação natural foi abandonada. A palavra é essa. Foi abandonada na década aí de, por volta de 1700 a 1800. Foi abandonada porque começou a produção do fermento biológico. Esse fermento que hoje em dia as nossas padarias elas utilizam, que é para fazer o pão de forma rápida. E esse pão ele é feito hoje numa fermentação curta. E por essa fermentação ser muito curta, traz consequências para a nossa saúde. Então o que eu queria falar hoje novamente nesse vídeo é das consequências de um pão feito de fermentação rápida causa na sua vida versus um pão de fermentação lenta causa na sua vida, na sua saúde. Lembrando que o fermentação lenta ele é feito com fermentação natural. Nada impede de você fazer também com o fermento biológico fresco, ou seco. Fermentação lenta, eu também faço, tá? Faço pães também de fermentação longa, fermentação lenta, apenas com biológico fresco. Aonde que está o erro então, André? O erro está justamente em a quantidade exagerada que é utilizada desse fermento natural, ou que é utilizada desse fermento biológico, num curto espaço de tempo. Então hoje, para uma padaria ter uma produção, para poder atender a população em curto espaço de tempo, ela precisa ter produção. E para você ter produção, você precisa ter você precisa otimizar o seu tempo, a palavra é essa. Então você otimiza o seu tempo e você tem produção. Então você utiliza bastante fermento, a sua massa cresce muito rápida e você tem um produto que é chamado de pãozinho. E isso faz um mal enorme para a sua saúde. Ao longo dos anos, isso vai refletir. De momento não, porque você vai falar para mim, André, eu como a vida inteira esse pão e você vem falar isso para mim agora, Eu como a minha vida inteira, entendeu? E você vem falar isso para mim, então não faz mal nenhum. De repente você já desenvolveu tantos problemas por causa desse pão de fermentação rápida que você nem imagina. Por quê? Porque você às vezes já pode tomar 2, 3, 4 tipos de remédios. E esses remédios são justamente por consequências de que a fermentação rápida fez no seu corpo. Causou, tá? Porque tudo é causa e consequência. Não tem como você fugir disso. Se você tem qualquer problema hoje de saúde, é uma consequência e você tem que buscar a causa disso. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. As pessoas que sofrem com síndrome do intestino irritável, que é muita gente. É a quantidade de pessoas que sofrem com problemas intestinais, de constipação, que não conseguem ir com regularidade ao banheiro, ou está muito preso, ou está muito solto, aí sentem aquela ardência na hora de ir no banheiro. E isso está relacionado, se você não sabe, isso está relacionado com o excesso de você comer produtos mal fermentados. E qual que é o principal produto que nós comemos? É o pão. O pão é o principal alimento da humanidade desde os primórdios, desde há muito tempo, desde antes de Cristo, para você ter uma ideia.
se tem relatos de que os primeiros pães foram feitos no Egito, entendeu? Há 4, 5 mil anos, entendeu? Antes de Cristo. Então, é muito antigo o pão. Então, o pão é o principal alimento da história da humanidade. Dito isso, você então pode ter desenvolvido diversos problemas de saúde que você nem imagina que foi causado por causa do glúten ter sido fermentado de forma errada, ter sido fermentado de maneira rápida, vai causando lesão na parede do seu intestino e você começa a ter um problema chamado de disbiose, né? Ou seja, impermeabilidade intestinal, aonde começa a dar um monte de problemas, tá? Um monte de problemas começa no seu intestino. Por quê? Porque a sua saúde vem do intestino, a sua defesa está no seu intestino, seu sistema imunológico está no intestino. Agora você imagina, você não tem um intestino saudável, você não tem um sistema imunológico saudável, forte. Provavelmente você é aquela pessoa que vive gripada, resfriada, qualquer coisinha tá ruim por causa disso. Então, quem que é o vilão? É o glúten? Não, não é o glúten. É o modo que é feito esses alimentos, que é processado de maneira rápida. Quando você não dá tempo para o pão se tornar pão, que ele precisa desse tempo, dessa longa fermentação, aliado com o nosso fermento natural, que vai fazer todo o trabalho e toda a mágica no nosso pão. O glúten, se ele não passar por esse processo, ele não é enfraquecido. Ou seja, ele não perde a força que ele tem. É por isso que a fermentação é um verdadeiro milagre. A fermentação longa, a fermentação lenta, ela faz com que esse pão fique com a malha de glúten fraca, enfraquecida. E não é só isso. E tem também um outro grande benefício, que é a redução desses carboidratos de cadeia curta. É esses carboidratos de cadeia curta que vai danificar também o seu intestino. Por quê? Porque nós não temos enzimas o suficiente para digeri-los. Então, como as nossas enzimas não conseguem digerir esses carboidratos de cadeia curta, eles acabam causando danos. E isso ao longo do tempo, você comendo isso, comendo ao longo da vida, vai desenvolver sérios problemas. E esse problema da síndrome do intestino irritável é apenas um que eu estou citando, tá? Que ele se assemelha também a quem tem sensibilidade ao glúten não celíaca, tá bom? Que é praticamente assim, os mesmos sintomas, tá? Aí através disso também você desencadeia enxaqueca crônica, dor de cabeça crônica, que às vezes você não sabe o porquê. Aí você já fez de tudo, você toma remédio, você toma um monte de coisa, mas alivia, daqui a pouco volta. Por quê? Porque você está alimentando isso. Enquanto você alimentar, né, essa causa, você vai ter a consequência. Então quando você corta, você para de comer esses alimentos que te fazem mal, aliás, esses produtos alimentícios, né? Porque o que tem hoje na indústria é produto alimentício, né? Não dá nem para chamar de alimento, de tanto produto químico e sintético que vai. Então você absorve isso e o seu corpo faz um trabalho enorme para se livrar de todo esse lixo que a gente manda para dentro, né? Faz um trabalho enorme as nossas células, porque elas são muito inteligentes. A célula, ela é tão inteligente que se você for buscar, pesquisar a sabedoria, a inteligência que tem dentro de uma célula, ela faz de tudo para sobreviver. E você não ajuda ela. Você acaba mandando coisa que faz mal. E isso gera uma consequência, tá? É onde começa a aparecer os problemas. Começa a aparecer as doenças, começa a aparecer problemas sérios. Eu vou citar uma também aqui que a população sofre, né, que é o diabetes. O diabetes é uma das maiores doenças hoje que tem também. Por quê? Por causa justamente da alta ingestão de carboidratos refinados, tá? Então,
como um dos nossos principais alimentos diários é o pão, eu vou citar o pão, tá bom? Mas não tá, o pão é só um item, tá? Dessa lista. A pessoa desenvolve diabetes não é só porque comeu pão, não. Ela desenvolve diabetes porque comeu muita coisa doce enriquecida com açúcar. Então aí você pode imaginar os tipos de produto que eu não preciso nem citar, que você já sabe do que eu estou falando, né? Das coisas doces que tem hoje ao nosso redor. Mas isso é uma questão de hábito de cada um, de consciência de cada um, tá? Aí vem aquela velha expressão, a pessoa só acorda quando a água bate na bunda, né? Infelizmente. Aí é preciso a pessoa descobrir, e às vezes mesmo assim, ela descobrindo, ela não muda, ela não para, ela continua, né, comendo essas coisas que estão matando ela, mas ela continua comendo. Então eu vou citar o pão porque é com pão que eu trabalho, é com pão que eu faço o meu dia a dia, que eu ensino as pessoas a terem uma alimentação saudável, a comerem um pão que vai fazer bem, tá? Então, se você ingerir um pão de fermentação rápida, ele vai te dar um pico de glicose, ele vai te dar um pico de glicemia, ou seja, ele vai virar açúcar muito rápido no seu sangue. E você comendo isso ao longo da vida, esse pão, é claro que você vai desenvolver um diabetes, tá? Então, é uma doença nutricional. Diabetes do tipo 2, tá? Eu tô falando. Então, tem como você corrigir esse tipo de diabetes. Claro que você vai ter que cortar a ingestão alta de açúcares em geral. Só que quando você vai para o médico ou para nutricionista que não conhece o pão de fermentação natural, tá? Vou deixar bem claro, tá? Não quero de maneira nenhuma julgar nutricionista nenhum. É claro que ela vai pedir para você tirar pão, massa, ela vai pedir para você tirar. Se ela não pedir para você tirar, pelo menos ela vai falar assim, ó, reduz bastante, tá? Mas pode continuar comendo. Então você continua comendo. E você tira o pão, né? Então temos hoje em dia pessoas que tiraram o pão ou porque tem sérios problemas de desconforto, de queimação, de azia, fica passando muito mal justamente por causa do processo, que vai muito fermento. E pessoas que tiraram o pão da sua vida também por causa de doenças, tipo o diabetes, tá? Então, e o pão é um alimento sagrado. O pão não pode sair da sua vida. O trigo é um alimento sagrado, é um grão tão especial, mas tão especial, que foi deixado para nós. E ele simboliza o nosso principal alimento. O que você precisa descobrir é só a essência de fazer o verdadeiro pão, o pão de fermentação natural, que respeita o tempo, que respeita o processo, e ele vai se tornar um alimento saudável. O pão de fermentação natural, ele tem baixo índice glicêmico. Isso é fantástico. O pão feito com fermentação natural, fermentação longa, fermentação lenta, ele tem baixo índice glicêmico. André, o que significa fermentação lenta? Fermentação lenta é você fazer o pão hoje e você só vai assar esse pão amanhã, para você ter uma ideia. Ah, mas é muito trabalho. Então, veja bem, tudo tem um preço nessa vida. Tudo tem um preço. Se você quer colher benefícios, você tem que pagar o preço. Sabe qual que é o maior problema hoje das pessoas? Elas não querem pagar o preço. E o preço que eu falo não é de dinheiro, não estou falando disso, de valor. Eu estou falando de facilidade. Hoje as pessoas querem tudo muito fácil, quer tudo na mão. Hoje você não quer ter a paciência de fazer um pão com todo o amor ali, com toda a paciência, dar tempo para ele crescer lentamente, usando pouco fermento, é claro, e você fazer todo o processo e você assar esse pão só no outro dia. Então você não quer pagar esse preço. Por quê? Porque você aprendeu que não, é só botar lá bastante fermento, ele vai crescer e a gente assa e come. E você vai ter a consequência por causa disso. Da mesma forma que se você tiver paciência, você vai ter um outro tipo de consequência. Então tudo é escolhas na nossa vida. E você precisa escolher. Na mão de quem está a sua saúde? Você é o dono da sua saúde.
Você é o responsável. Hoje a informação está tão aberta. Veja, você está aqui vendo esse vídeo, você está aprendendo uma informação valiosíssima. O valor que tem essa informação para a sua saúde é enorme, tá? O poder que tem de transformar, de corrigir um problema que você tem grave, que você não sabia, que é por causa da fermentação de pães que você come de fermentação rápida, e que você muda, né? Você mudando o seu ambiente, ou seja, você vai mudar aquilo que você começa a ingerir, você vai começar a ter resultados diferentes, tá bom? Então, esse vídeo é justamente para dar mais consciência para você que você precisa comer, você precisa aderir à fermentação natural, o pão de fermentação natural. Eu não me canso de estar aqui falando. Por quê? Porque a minha missão é gerar valor na sua vida. Assim como eu também achei que estava comendo pão durante muitos anos da minha vida e a verdade chegou para mim e eu fui impactado com essa verdade, assim eu estou passando para você, eu estou informando você, só que agora está nas suas mãos. Você é que decide. Se você continua com esse pão que continua te fazendo mal, de fermentação rápida, porque quem tem que mudar não é o sistema. Quem tem que mudar é você. O sistema, ele nunca vai mudar. Por quê? Porque ele trabalha justamente para se sustentar. Ele trabalha ele já está construído, né? O império, o sistema é o império já está construído. E é muito difícil você mudar alguma coisa que já está construída. O que é mais fácil você fazer? Você tem que mudar. A mudança começa em você. Tá? Você começa a mudar, as coisas ao seu redor também começam a mudar. As pessoas ao seu redor começam a mudar. Elas começam a ver a sua diferença. E você começa a impactar essas pessoas também. Quando você muda a sua saúde, quando você muda o seu modo de olhar o mundo, de olhar as coisas, de olhar as pessoas, tá? Então, eu espero ter gerado valor para você nesse vídeo e que você possa se atentar para o pão saudável de fermentação natural, feito com o nosso levain, com o nosso fermento natural. E se você não sabe fazer o seu fermento natural, André, eu não sei fazer o meu fermento natural, não sei nem por onde começar a fazer o meu fermento natural, onde que eu acho, onde é que eu compro o fermento natural? Olha, hoje você até encontra lugares que pode ser que vendem o fermento natural, mas o mais correto é alguém te doar, né, uma pequena muda do fermento, ou seja, uma pequena, né, um pouquinho de fermento, e você vai começar a cultivar ele. Só que para cultivar ele você precisa aprender a cultivar o seu fermento natural. Não basta você receber essa pequena muda, né, do seu fermento e deixar lá jogado na geladeira, porque ele não vai, e não é assim que funciona. O fermento natural, assim como o fermento biológico, são seres vivos e eles precisam de atenção, precisam de cuidados, né? Em especial o nosso fermento natural, você tem que ter uma relação assim muito íntima com ele, de carinho, de afeto, de cuidar dele, de alimentar ele, para você poder ter os benefícios dele. Lembre-se, tudo é uma troca, tudo tem seu preço. Você não quer ter um pão saudável que vai te fazer bem? Você precisa cuidar do seu fermento. Muitas pessoas querem apenas benefício, mas não querem pagar o preço. Então, se você não conhece o fermento, se você quer, olha, acompanhe meus vídeos, tem muito vídeo já no canal, tá bom? Acompanhe os vídeos que eu posto. Por quê? Porque eu tenho um curso e nesse curso eu abro vagas de tempo em tempo. A gente cria, né, a gente forma turmas nesse curso, e nele eu ensino do zero, o passo a passo, como você pode fazer tudo isso que eu estou falando aqui, ó, criar o seu fermento natural do zero, aprender a fazer seu pão, aprender a desenvolver habilidades que coisas difíceis que as pessoas têm, uma dificuldade muito grande. Eu ensino você a aprender a fermentar a sua massa, que é também uma dificuldade muito grande.
é uma dificuldade que as pessoas têm de aprender a ler a fermentação, a conduzir o ponto da fermentação. O momento certo, qual que é o momento certo de assar o meu pão? Ainda mais se tratando de longa fermentação, você não vai fazer ali a massa agora e daqui 1 a 2 horas você vai pôr esse pão no forno, você não vai fazer isso, tá? Então, dentro do curso Pão Absoluto, eu ensino tudo isso. Eu tenho uma jornada que chama Jornada do Pão Perfeito, e nessa jornada eu dou aí aulas, tá, ao vivo, gratuita, ensinando você a fazer do zero esse fermento. Nós fazemos um pão também, acompanhando passo a passo, tá, para você começar a desenvolver as suas habilidades, começar a entender o processo do pão como um verdadeiro alimento, alimento saudável, assim como ele tem que ser. Tá, ok? Se você quer saber, acompanhe, porque de tempos em tempos nós abrimos as inscrições, nós abrimos para o evento, tá? Que é gratuito esse evento, você só dá continuidade depois se você quiser. Se você entender que você precisa, né, dar um passo além, dar um passo a mais de você, que você precisa, né, subir, ou seja, partir para o próximo nível. Mas só nesse evento ao vivo que eu faço, olha, você já aprende muita coisa. Já aprende coisas que, olha, demais. É muito importante, você não pode perder. Tá bom? Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, tá bom? E que a sua consciência possa se expandir cada vez mais. Que a sua consciência possa, subir. Porque lembre-se, tudo no universo é vibrações, tudo são vibrações, tudo são níveis de consciência, níveis de energia. Então, se você está numa energia mais alta, numa energia elevada, se a sua consciência começa a se expandir, você começa a ver novos horizontes, você começa a ver, né, novas probabilidades, tá ok? É diferente que quando você está no nível de consciência baixo, você só enxerga coisas baixas. Você só vê coisas ruins, coisas negativas. Você quer um exemplo disso? É você ficar vendo televisão. É você ficar vendo jornal. É você ficar vendo noticiário. Você entra nesse mesmo padrão de vibração. Eu já não assisto televisão há muito tempo, tá? E minha vida mudou. Ou seja, minha vida transformou, a palavra é essa. Depois que eu parei de pensar como a massa pensa. Quer sair da caixinha? Quer sair? Para de pensar como a massa pensa, tá? Comece você cuidando de você. Comece você ajudando você mesmo. E você começa ajudando você quando você começa melhorando sua saúde, melhorando aquilo que você está comendo, aquilo que está entrando, né, na sua boca, aquilo que você está mandando para dentro. Você já começa a ajudar você. A sua consciência já começa a se expandir, tá bom? E depois uma coisa vai chamando a outra e você vai buscando conhecimento, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e você começa a ter melhorias na sua vida em todas as áreas, em todos os aspectos, tá, ok? Essa é uma dica que eu estou dando. Por quê? Porque isso eu aplico na minha vida, aconteceu comigo e eu também falo para você fazer o mesmo, tá bom? Então, se desprenda do sistema, esvazia sua mente de tanta informação ruim e negativa e busque coisas boas, coisas positivas, porque tudo que você alimenta cresce. Tudo que você alimenta na sua vida tem um retorno. Se você alimenta coisas boas voltam. Se você alimenta coisas ruins, as coisas ruins voltam também. Por quê? Porque você é um ser de energia e tudo vibra, e tudo que você manda volta para você. Tá ok? Um beijo, um abraço no seu coração. Fique com o nosso Pai, Criador, Universo, aquilo que você quiser chamar, aquilo que você acredita, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.